É óbvio que o outro assunto da semana que nós precisaríamos falar seria a desistência da Netflix, né? A Netflix aparentemente não, a Netflix definitivamente saiu dessa disputa, né? Arregou, mas eu não acho que foi arregou não. A gente vai conversar detalhe por detalhe desse processo e no fim das contas a Netflix de certa forma saiu ganhando em alguns pontos. É, Mas enfim, né? No ano passado a Netflix anunciou que ela ia comprar a Warner e aí isso gerou todo um bafafá, toda uma confusão, toda uma discussão muito impactante no mercado, né? Diretores vieram falar que não era um bom caminho, muita gente falando, inclusive, que a Netflix não defende a experiência cinematográfica, e isso não é uma mentira. A Netflix ela tem um modelo de negócio que ela defende como modelo de negócio, e isso não inclui tanto os filmes serem lançados por muito tempo no cinema, né? Alguns filmes lançam só para chegar nos prêmios, outros eles lançam internacionalmente tipo, por uma semana. Foi o caso de Frankenstein, foi o caso de outros filmes, por exemplo, no ano passado, em anos anteriores também. Mas o modelo de negócio da Netflix não inclui tanto os cinemas. Então, muita gente usou esse argumento que a Netflix não defende a experiência cinematográfica. Outras pessoas, como em grande parte os sindicatos, eles se colocaram contra a venda como um todo, eles eram contra qualquer venda, porque isso também é verdade. É, com a Warner indo para qualquer um desses lados, é uma grande empresa a menos contratando dentro do mercado cinematográfico, né? Isso em médio prazo talvez signifique menos produções, menos emprego em diversas áreas. Então era uma preocupação genuína em termos de venda. Eles queriam que a Warner não fosse vendida. Porém, o David Zaslav já tinha falado que ele chegou na Warner, ele foi colocado no cargo de CEO após a fusão com a Discovery para organizar a casa. A Warner tem uma dívida gigantesca, tipo, bilionária da bilionária. E o papel dele era organizar essa casa de certa forma para que uma venda acontecesse. Então, tipo, a chance de não acontecer uma venda era muito pequena. Beleza, temos esse ponto. Então, a Warner seria vendida de qualquer forma. A partir daqui, nós entramos em uma disputa de bilionário, uma guerra de bilionário. Netflix de um lado, Paramount do outro. E numa guerra desse tipo, eu não tem muito como escolher lado, sabe? Um é bom, o outro é ruim, porque na verdade todos vão ter grandes prós e grandes contras. E na verdade até mais contras do que prós na maioria dos casos, na maioria dos pontos. Mas a Netflix parecia ter encontrado o caminho, né? Foi dado como certo. A Netflix inclusive mandou e-mail para todos os assinantes. Ela não só divulgou tipo no site dela uma nota, ela mandou e-mail para todos os assinantes avisando que tinha comprado a Warner e que isso ia ter repercussões ao longo dos próximos anos, né? Porque de novo, a compra no ano passado, isso eu falei em live, falei em outros momentos, falei em vídeos. Você vou voltar ali no feed do Instagram, tem vídeo sobre isso. A compra, o fechamento do acordo significava muito pouco, porque ainda tinha todo um processo burocrático para ser seguido, incluindo reuniões no Senado americano, na Câmara americana, que aconteceram, e também toda a questão do monopólio, que seria avaliado por uma comissão para ver se isso não geraria monopólio. E aí, inclusive, esse era um dos pontos que a Paramount vinha batendo, que se a Netflix comprasse a Warner, geraria um monopólio. E eu também não discordo dessa parte, porque a Netflix ela é quase que sinônimo de streaming. Quando as pessoas falam serviço de streaming, a primeira coisa que vem na cabeça é Netflix, porque ela pegou esse oceano completamente azul. Quando não existia nada nesse oceano, a Netflix era quem estava ali. Então, é natural que a Netflix se torne quase que esse sinônimo, sabe? É meio que um palha de aço Bombril, sabe? Não no mesmo esquema, porque a Bombril eu não sei se é exatamente a primeira, enfim. Mas é muito comum que isso aconteça, né? Que um serviço como um todo, que um produto como um todo, passe a ser chamado em algum momento pela marca. E a Netflix chegou muito perto disso, se já não chegou.
Quando as pessoas pensam em streaming, o primeiro que vem na cabeça é a Netflix, é o Tudum, enfim. E se a Netflix, que já é essa gigante desse mercado, ainda adquirisse, eu não sei se seria um monopólio, por exemplo, em termos de distribuição cinematográfica, em termos de TV, em outros pontos, mas no aspecto streaming, provavelmente seria um monopólio, porque estamos falando de uma empresa gigantesca, de um sinônimo de streaming, comprando talvez aquele que é o segundo maior streaming do mundo, que é a HBO Max. Não sei se a Amazon está na frente, não sei se a Apple está na frente. Eu acho que a HBO, por conta de tudo que a Warner tem no seu, né, embaixo do seu guarda-chuva, a HBO Max possivelmente é o segundo. Claro, se a gente pegar alguns parâmetros de assinante, de quantidade de coisa produzida, de visualização, esse ranking poderia mudar. Mas a HBO Max tem um peso muito sólido ali no topo dessa lista, né? No top 3 pelo menos dessa lista. E aí a gente ia ver a Netflix sendo um super streaming. Super do super streaming. Tipo, uma parada que sendo muito sincero, nenhum dos que hoje são existentes, Apple, Amazon, Paramount, nenhum deles conseguiria competir com a Netflix, sendo a Netflix e ainda tendo Harry Potter, DC, é, Game of Thrones, tudo isso na sua mão. Então, assim, seria de fato uma competição muito injusta. E aí, esse aspecto do monopólio ele é importante, porque, por exemplo, quando a Disney comprou a Fox, ela comprou a Fox toda, a Fox tinha canais de TV, por exemplo. Algumas dessas coisas tiveram que ser extinguidas em alguns países para que não virasse monopólio, porque tipo países em que a Disney já tinha canais de TV de esportes, por exemplo, que é o caso da ESPN, eles tiveram que acabar com a Fox Sports, porque você não podia ter dois canais de esportes fortes, tão grandes, se unindo dessa forma. Então, o acordo foi feito, o acordo foi finalizado entre Disney e Fox, mas para ele ser finalizado, durante todo esse processo, a Disney teve em conjunto com a Fox, né, abrir mão de algumas coisas. Rolou um processo de decisão. Vamos manter qual deles? ESPN ou Fox Sports? A ESPN ficou, tá aí até hoje. Então teve que rolar esse processo em pequenas coisas, tipo um canal de esportes dentro do universo Disney e Fox é muito pequeno, mas já representava um monopólio e isso precisava ser resolvido antes do acordo ser finalizado. É por isso que esses acordos demoram tanto tempo para serem de fato finalizados, para o martelo ser batido, para Paramount, agora a Paramount, né, na época a Netflix, para um deles de fato assumir a ordem e definir coisas. Eu até comentei, né, que tipo, a Warner continuava dando luz verde para vários projetos, porque esses projetos são da Warner, a Warner ainda está viva, a Warner ainda está funcionando. A Warner fechou um acordo, havia fechado esse acordo com a Netflix e agora fechou um acordo com a Paramount, porém a compra ainda não foi finalizada. A Warner segue sendo Warner, continua dando luz verde e provavelmente todos os projetos que ganharem luz verde agora, eles seguirão é, tendo luz verde no futuro. Porque geralmente, né, quando fecharem os termos, isso pode estar escrito no contrato de forma diferente. Geralmente, quando uma empresa assim assume outra, algumas coisas permanecem iguais ali no processo. E aí, falando de novo, usando o exemplo Disney e Fox, tudo que a Fox tinha dado luz verde, por exemplo, Novos Mutantes seguiu existindo. Teve um impacto em como que esse filme foi lançado. Porque aí se a Paramount não confiar que um projeto que ganhou luz verde agora é um projeto que vai ter muita bilheteria, eles podem lançar direto no streaming, por exemplo. Eles podem jogar direto para aluguel digital. Essa distribuição nos cinemas não está garantida, mas a existência do projeto está. Tudo que ganhar luz verde agora provavelmente vai continuar existindo e vai ser lançado normalmente. E aí agora, feito todo esse resumo, a gente vem para o final de semana, né? Para esse momento da desistência.
a Paramount vinha fazendo várias cartas, várias inserções na imprensa, assim como o próprio Ted Sarandos, né, da Netflix, também vinha falando em várias entrevistas sobre essa compra. Só que aí tem uma diferença. A Paramount falou que ela iria subir esse preço. Ela teve dois momentos em que ela podia ter subido esse preço, porque a negociação acontece assim. A Netflix dá um preço, a Warner aceita. Se tem outra empresa na disputa, que no caso tinha, eles têm uma quantidade de dias úteis, se eu não me engano, são 4 ou 5 dias úteis, para fazer uma contraproposta. A Paramount fez uma contraproposta que era no total menor do que a da Netflix no primeiro momento, só que tinha uma forma de pagamento diferente. E aí, beleza, a Warner seguiu falando: queremos ser vendidos para a Netflix. Aceitamos a oferta da Netflix. E aí, a Netflix, inclusive, nessa entrevista que está na tela e que eu vou passar rapidamente por ela, o Ted Sarandos chega a falar que eles não mudaram o valor em nenhum momento, porque eles falaram que esse era o valor final, que eles só podiam pagar até ali e que eles não iam aumentar o preço. Então, o que eles mudaram, principalmente nessa segunda etapa, foi a forma de pagamento, para tentar justamente igualar o que a Paramount tinha sugerido. Eles mudaram para um pagamento em dinheiro, que aceleraria o processo. E aí, beleza, continuou sendo Netflix. A Warner foi e falou: é Netflix. Paramount ganhou outro momento de contraproposta, que novamente não foi aceita. E aí rolou todo mais um processo. Chegou mais um momento ali de contraproposta. A Paramount, que já havia tentado a aquisição hostil, inclusive, né, indo falar direto com. Que isso é quando a Paramount vai falar direto com quem tem a ação da Warner, direto com os acionistas, e não com o David Zaslav. Porque o David Zaslav, como presidente do conselho, ele tem esse papel de meio que ser a pessoa que está representando todo mundo. Claro que ele leva isso para o conselho para falar com as pessoas, e aí se todos esses acionistas na reunião falarem queremos a Paramount, ele provavelmente ele vai seguir. Não necessariamente ele precisa seguir, porque pode rolar algum racha ali dentro, mas não foi o que aconteceu nesse caso. Sempre era Netflix e ele vinha e falava em nome da Netflix. Só que a Paramount chegou a fazer esse processo inverso, ao invés de ir esse caminho diferente, né? Inverso não. Ao invés de ir no David Zaslav, eles iam direto no acionista e ofereciam alguma coisa para o acionista. Também não deu resultado de impacto direto. E aí, nessa última rodada, provavelmente era a última rodada, a última chance, aí sim a Paramount subiu. Se eu não me engano, a ação que a Netflix tinha falado que ia pagar era US$ 31 por ação, por cada ação da Warner. Se eu não me engano, era esse valor. E aí a Paramount subiu para 31. Como a Netflix avisou que ela não iria subir o preço, ela saiu desse rolê. Saiu da disputa de vez. Falou: não vamos comprar, então a compra é de vocês, a gente desiste. E aí, só que tem um detalhe importante. E aí ele está nessa entrevista aqui. Porque foi informado, na verdade logo depois surgiu o boato, porque o Ted Sarandos ele estava em Washington quando essa notícia saiu. E falaram que ele teve uma reunião com o Donald Trump. E aí aqui é mais um elemento dessa disputa. A gente tem que voltar até um pouco no tempo. Eu estou adicionando elementos e fazendo esse vai e vem mesmo, porque foi o jeito que eu achei que era mais fácil de explicar todos os detalhes disso aqui. E eu não sou exatamente o maior especialista no aspecto econômico, o aspecto jurídico disso é muito mais uma visão macro, mas que já tem algumas peças importantes que merecem ser colocadas aqui nesse momento. O Donald Trump é um elemento importante, porque o Donald Trump ele é muito amigo da família Ellison. Né? O David Ellison é o novo CEO da Paramount, porque a Paramount foi comprada pela Skydance, que é a empresa do David Ellison. Era uma outra empresa de cinema, ele é bilionário, ele comprou a Paramount há pouquíssimo tempo, inclusive. E aí agora ele tendo a Paramount Skydance, inclusive o nome é Paramount Skydance, quem comprou a Warner, né, no contrato vai ser a Paramount Skydance, apesar da gente continuar conhecendo só como Paramount, né, o nome social continua sendo Paramount, mas a empresa é a Paramount Skydance. E ele é muito amigo do David Ellison, que é o atual CEO da Paramount, né, o atual dono da Paramount. E aí, desde sempre, teve vários momentos de boato de que o Trump interferiria nesse processo de monopólio e, de certa forma, ele pode usar a influência para fazer isso, sendo ético ou não. O Trump importa muito pouco ser ético ou não. Então, assim,
ele poderia usar a influência dele para mexer os pauzinhos e aí, se ele atravessasse alguma fronteira legal ou ilegal, talvez acontecesse alguma coisa, talvez não, mas ele poderia, né, mexer os pauzinhos e ele é amigo da família Ellison. Então muito foi falado sobre ele mexer esses pauzinhos e o único momento que ele foi a público falar sobre isso foi que ele queria que a venda incluísse os canais de TV. Porque a venda da Netflix, e aí você pode pegar, a ação eles estavam pagando muito mais barato. O preço que a Netflix estava pagando não incluía tudo da Warner. Não incluía os canais de TV, por exemplo. A CNN não estava inclusa nesse pacote. Nesse pacote não tinham alguns outros canais de TV. Era basicamente cinema, estúdio de cinema e streaming, né? E aí, então, o preço era mais barato. A Paramount ela sempre falou que ela queria comprar tudo. E aí o Donald Trump defendia que fosse a Paramount porque ele queria que a CNN fosse comprada. Por que ele quer que a CNN seja comprada? Porque a CNN nos Estados Unidos é completamente contra o Donald Trump. É um dos canais que fala muito contra o Donald Trump. Então, uma troca de direção da CNN é absolutamente favorável para o Donald Trump. Inclusive, ele falou que ele gostaria que o David Ellison fizesse a compra e mudasse a diretoria da CNN. Ele falou isso de forma muito direta e explícita. Que seria interessante trocar a diretoria da CNN. E o Trump ele ataca os meios de imprensa há muito tempo, né? A gente viu o que aconteceu com o Jimmy Kimmel, outros canais. Teve um momento muito pesado disso no ano passado. E aqui ele falou, cara, a CNN tem que trocar a diretoria. Na verdade, ele não chegou a falar que o David Ellison tinha que trocar, mas ele falou que gostaria que a CNN fosse comprada. No acordo da Netflix, a CNN não era comprada. Então, ele está praticamente falando que ele não apoia esse lado. Que a CNN, e ele queria que a CNN fosse comprada para que a direção da CNN fosse substituída. E aí o que ele falou fora do ar pro David Ellison é outra coisa e provavelmente foi, maluco, troque a diretoria da CNN. E aí o Ted Sarandos, ele estava em reunião em Washington. E aí muito surgiu de boato dele ter compreendido que ele iria ter um obstáculo ali no Donald Trump, apesar dele também ser um amigo do Donald Trump. Os Ellison são amigos íntimos do Donald Trump. Eles estão acima na cadeia. E aí o que foi dito logo naquele primeiro momento foi que ele estava nessa reunião, ele entendeu que não ia adiantar subir o preço porque ia ter problema no futuro para fechar o acordo, e isso poderia acontecer. Isso poderia acontecer em qualquer um dos casos, com ele aumentando ou não aumentando o valor, né? Porque poderia chegar ali em algum ponto do monopólio, isso dar problema, e inclusive o acordo não acontecer. É uma possibilidade. É rara, mas é uma possibilidade. Teria que ter muitas coisas de monopólio que não poderiam ser resolvidas para o acordo acabar. Porque se fosse só uma questão Disney e Fox de acabar com o canal de TV, eles resolvem. Eles fecham, eles mexem os elementos do contrato e chegam em algum ponto comum que está resolvido, né? Mas poderia. Né? Para todos os termos, poderia não acontecer. Então, o que foi dito é que ele estava nessa reunião e ele percebeu que não ia dar em nada e decidiu tirar a Netflix da disputa. E aí o que ele fala aqui na verdade, e aí é claro, versões, tá? Versões. O que ele fala para a mídia não é exatamente a verdade, mas o que ele fala aqui é que eles tinham uma faixa muito estreita dentro da qual eles estariam dispostos a pagar, que é esse fato de ter sido o valor já final que eles sugeriram. E aí, assim que saiu a notícia, ele fala que eles já sabiam o que eles teriam que fazer, porque eles tinham analisado todos esses cenários junto com o conselho, então ele não voltou para o conselho antes de avisar que a Netflix estava fora. Porque dentro de todos os caminhos que eles tinham imaginado, os caminhos hipotéticos, o caminho da Paramount aumentar esse valor já mexia alguns pauzinhos. E aí, não sabemos o que foi dito na reunião. Ele fala que foi uma reunião normal, que a reunião com o Departamento de Justiça, né, em termos do monopólio, foi uma reunião normal. Mas o que foi dito nessa reunião também pode entrar nessa receita, né? Tipo assim, temos aqui coisas ditas nessa reunião que me complicam, temos a Paramount subindo o preço.
Se a gente juntar todas essas peças, que a gente já traçou todos esses cenários, então, tipo, no cenário em que temos problemas no monopólio, temos problemas com a Paramount, com o aumento do preço da Paramount, feito pela Paramount, a gente sai da disputa. Então ele nem voltou pro conselho, ele simplesmente saiu da disputa. Falou, cara, não vai rolar, estou saindo. E aí o acordo da Warner foi fechado com a Paramount. E aí logo depois disso, por que eu disse que a Netflix não se deu tão mal assim se pararmos para pensar? É claro que a longo prazo, a Netflix tendo tudo que a Warner tem ali no guarda-chuva dela, né? Já falei, Harry Potter, Game of Thrones, tananã, tananã, tananã. Ela ia poder fazer inúmeras franquias de ação, que é o sonho da Netflix. Ela poderia fazer um monte de série que com certeza ia ter visualização pra caramba. Então, a longo prazo, seria um negócio muito, provavelmente muito interessante para Netflix. Não tanto para a audiência em outros pontos, mas eu vou falar sobre isso. Mas a Netflix não saiu mal. Primeiro porque existia uma cláusula no contrato que se para esse acordo ser encerrado, a Paramount teria que pagar para a Netflix 2,8 bilhões. Então, além de tudo que vai pagar para a Warner, dentro desse valor que vai pagar para a Warner, na verdade, a Paramount tem que incluir 2,8 bilhões que vão para a Netflix, simplesmente porque o negócio foi desfeito. Ou seja, a Netflix ela entrou pagando apenas e saiu do negócio recebendo quase 3 bilhões de dólares. Porra, ganhou muita coisa. E além disso, aqui a Veja noticiou isso, rolou uma guinada nas ações da Netflix. Então as ações tiveram um aumento de 10% após o fim da negociação. O que sugere, inclusive, que uma parte do mercado econômico não estava gostando tanto dessa disputa. Queria ver ou essa disputa finalizada, né, e a Netflix saindo vencedora, ou a Netflix saindo fora, né? Mas queria o fim dessa disputa. Para os acionistas, o fim da disputa talvez fosse um caminho interessante. E aí, a notícia da saída fez com que as ações subissem. Então a Netflix ganhou um aumento nas ações e ainda ganhou 2,8 bi. Não é um negócio tão ruim assim, né? Podemos aceitar que não é um negócio tão ruim assim. E aí, do outro lado, a Paramount é uma grande defensora do cinema e de fato eu acho que os filmes da Warner vão continuar chegando no cinema via Paramount, né? A Paramount ela também tem um aspecto mais tranquilo de monopólio. No caso do serviço de streaming, a Paramount Plus é um serviço de streaming muito pequeno, é um serviço de streaming que tem muito pouco. Vou ajeitar aqui a tela. É um serviço de streaming que tem muito pouco peso no mercado, então a junção entre Paramount e HBO Max não é um monopólio tão grande assim, né? Fortalece muito a marca Paramount, mas não a ponto dela se tornar tipo o maior streaming do planeta Terra, porque tudo que a Paramount vai trazer para HBO Max no meio dessa junção não vai afetar tanto assim, não vai fazer HBO Max passar a Netflix, por exemplo, nesse top 3, né? Mas é isso, né? Não tem tanto essa questão de monopólio, não tem, em termos de ativos também, não tem ativos tão valiosos, né? As grandes franquias da Paramount, sei lá, Missão Impossível. Então, claro, é uma junção que ela pode ter muito valor, mas aparentemente, de novo, aparentemente porque eu não manjo do aspecto jurídico, aparentemente, para a questão do monopólio, a Paramount tem um caminho muito mais simples. E em termos de distribuição visando cinema, a Paramount também tem um caminho favorável aí para continuar lançando as coisas da Warner no cinema. Então, se você ficou preocupado, tipo, poxa, será que eu vou ver Superman 2 nos cinemas? Ou a Netflix vai comprar antes e vai lançar direto no streaming? Provavelmente a Paramount vai lançar isso nos cinemas. Teremos o cinema com mais peso nessa equação do que seria com a Netflix, né? Apesar do Ted Sarandos, naquela mesma entrevista que eu mostrei, afirmar que ele conversou com várias empresas do ramo e que ele parecia estar mais aberto a lançar coisas no cinema e que talvez agora a gente veja mais coisas da Netflix no cinema. Será? Não sabemos.
Porque, de novo, né, o modelo de negócio deles não leva tanto em consideração o cinema. Mas, fechado, acordo com a Paramount, agora é Warner e Paramount. E aí o David Ellison, ele já afirmou em entrevista que ele pretende manter a grande parte da empresa intacta, das equipes criativas, principalmente da Warner e da HBO. A maior mudança seria uma consolidação das equipes de marketing e distribuição. Então, a Paramount já tem uma grande equipe de distribuição, a Warner também. Essas equipes seriam unidas porque não faz sentido você ter duas equipes desse tipo. E aí aqui, nossa, então ele vai demitir um monte de gente. Ele vai demitir um monte de gente. Um monte de gente vai ser demitida. Mas isso também aconteceria com a Netflix, tá? Por exemplo, equipe de marketing. O marketing da Netflix é muito forte. Nesse momento de consolidação, não ia ficar duas equipes de marketing, uma da Warner e uma da Netflix, sabe? Uma galera também seria demitida no meio desse processo. Talvez as demissões seriam de áreas diferentes, né? A Netflix não tem uma área de distribuição tão forte, então talvez puxasse muita gente da distribuição da Warner. Já a Paramount tem uma área de distribuição muito forte, então ele não detalhou tudo que vai acontecer, mas isso já era esperado, né? Não tem nenhuma ingenuidade aqui, a demissão é esperada. Aí aqui nessa entrevista ele também informa que a ideia é integrar a HBO Max ao Paramount Plus. Óbvio, natural que isso ia acontecer. Porém, eu não duvidaria que no meio desse processo, é claro que ele, como CEO da Paramount, ele vai colocar a Paramount acima da Warner nesse momento. Porém, eu não duvidaria que o contrário acontecesse, que a Paramount Plus entrasse para a HBO Max, porque a marca HBO Max é muito mais forte do que a marca Paramount. Então eu tenho essa aposta, é uma aposta pessoal. Ele falou que a HBO Max vai entrar para Paramount, ou seja, o streaming seguiria sendo Paramount Plus e teria tudo da HBO Max. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que vai acontecer um movimento contrário, mas eu não acho que o David Ellison vai falar sobre isso por agora. Mas eu tenho esse palpite. Eu acho a marca HBO Max mais forte. Eu acho que em termos de decisão de marketing, seria muito mais interessante você ter o nome HBO Max, ter o nome Warner ali nisso, do que Paramount, ou então pelo menos ter uma junção de nomes. Mudar completamente o nome e criar meio que um streaming novo, né? Apesar de não ser um streaming novo, ser um streaming novo. Se é o caso de ter que ter o nome da Paramount, por exemplo, né? Mas o que isso muda, para finalizar, que o vídeo já tá um vídeo bem longo e precisava ser longo, a gente precisava falar sobre todos os detalhes. Algumas coisas não estão confirmadas, né, em termos de monopólio, aqui nós só temos ideias. Mas, por exemplo, a diretoria da CNN vai mudar? Não sabemos. No caso, a gente não sabe nem se o Donald Trump ainda vai estar no poder quando tudo for finalizado. Então pode ser que o movimento que o Trump armou agora não tenha impacto nenhum no futuro e não aconteça nada com a CNN, ou pode ser que aconteça alguma coisa com a CNN. Nós não temos essas certezas. Essas certezas vão vir durante algum tempo, né? Vão vir picotadas, principalmente quando entrar de fato na parada do monopólio e do contrato em si. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, tem uma questão prática aqui no Brasil que ela é interessante. A TNT Sports é um canal muito forte aqui no Brasil e ela está atrelada à Warner, né? A TNT é da Warner, ela está ali junto com a HBO Max. E ela é quem transmite a Champions League. Se eu não me engano, até 2027 os direitos da Champions League são da TNT Sports. Até a próxima temporada, nesse caso, né? Tem essa temporada que já estamos nas oitavas de final e tem a próxima temporada toda ainda. Se essa junção chegar nesse mesmo momento, provavelmente teremos uma TNT Sports que já tem uma equipe a TNT Sports que já tem uma equipe consolidada e com muito sucesso nas redes sociais, ao contrário do que acontece na Paramount. Apesar da Paramount Plus no Brasil ser muito forte por conta do esporte, né? O que segura a Paramount aqui no Brasil não é as séries, com todo respeito, é o esporte.
a Paramount ela é muito assinada em época de Libertadores e Sul-Americana, porque a galera quer assistir e é da Paramount, esses dois torneios, né? Passam alguns jogos na Globo, mas alguns só passam na Paramount. Passam alguns no SBT também, mas todos os jogos é Paramount, né? Então tem jogo que só vai passar lá. E aí é o que segura. Mas não é uma equipe tão consolidada e tão forte. Claro que tem pessoas interessantes e provavelmente nessa junção algumas dessas pessoas entrariam aqui porque você precisa de uma equipe maior. Se você tem mais eventos esportivos, você precisa aumentar a sua equipe. Né? A gente viu que a Cazé fez. A Cazé era uma equipe de pouquíssimas pessoas, começou a comprar um monte de campeonato, precisa aumentar essa equipe. Você precisa de mais narradores, você precisa de mais comentaristas, é natural. Então, eu não acho que teria uma grande perda. Pode ser que alguém dessas duas equipes acabe sendo demitido? Pode. Mas eu acho que seria uma consolidação muito simples e que criaria um player de esporte pago muito forte. Porque hoje, em termos de pago, nós temos os players, falando de esporte especificamente, né? Nós temos os players gratuitos, e aí a Casa TV e o AGE TV, e a própria TV aberta, né? E aí quando a gente vai para os players pagos, em termos de esporte, a HBO Max é um player pago forte por conta da Champions e por causa do Campeonato Paulista, então agora tem uma força dividida, mas chega ali na frente, não tem direito de brasileiro, por exemplo, não tem direito de outros campeonatos sul-americanos. Então vai ser Champions, Champions, Champions. E aí é passageiro, porque acaba a Champions meio que dá uma esfriada, né, no peso da HBO Max. Tem a Amazon, que passa a Copa do Brasil, passa brasileiro, passa um jogo, se eu não me engano, por semana. E tem a Paramount. Então, no mercado pago, seria uma junção muito curiosa, que talvez aqui no Brasil isso pode ser que conte como um monopólio, tá? Pode ser um problema. Eu acho que, em termos de pensando em equipe, de forma prática, seria uma consolidação muito interessante, porque são duas equipes de transmissão muito boas sendo unidas, mas isso pode virar uma questão de monopólio, e aí eu não sei qual seria esse impacto, porque as players de pago no Brasil não são tão grandes, né? A Amazon é Premier, daqui é da Globo, Globoplay, e esse. E aí a gente teria a junção de dois players relativamente fortes, apesar de serem players que têm campeonatos distintos, né? Mas enfim, são vários tópicos que a gente vai ficar sabendo mais no futuro. Porque, de novo, pode ser que em termos de esporte não seja monopólio nos Estados Unidos e o acordo seja fechado. E aí chega aqui no Brasil e a comissão aqui do Brasil fale, não, aqui tem um monopólio. TNT Esportes e Paramount Plus Esportes não podem existir juntas. O que você vai fazer? Você vai acabar com qual? E aí pode ser que aconteça uma decisão dolorosa nesse ponto, que não seja possível simplesmente consolidar, e sim eliminar algumas coisas. E aí geralmente a disputa vai ser por qual é a marca mais forte. Era o caso da ESPN Fox Sports, tipo, a ESPN era mais forte, ficou a ESPN. Aqui eu penso que a TNT é mais forte, mas pode ser que seja o contrário. Então, foi só para tentar dar um exemplo mais prático e que de como esse monopólio, às vezes, ele não é só nos Estados Unidos o problema. Mas, para finalizar de vez aqui, o que isso influencia para a gente na prática? Na prática, pro público, final mesmo. A Netflix comprar a Warner significaria que tudo que está na HBO Max iria para a Netflix. Então, quem não assina HBO Max porque não consegue assinar vários streamings, em teoria teria tudo isso disponível na Netflix. Porém, se a sua questão é dinheiro, eu já posso tranquilizar porque a Netflix com certeza aumentaria o valor da mensalidade com alguma tranquilidade. Ela iria falar, ó, trouxe tudo da Warner, vamos aumentar o valor, tá, galera? É isso. E aí eu vou colocar em um aumento tranquilo de R$ 20 no mínimo nessa mensalidade pra gente. Aqui a gente tem uma junção de dois streamings que nem todo mundo tem. Então, para efeitos práticos, porém, é um efeito prático que ele acaba sendo menos impactante. Porque, sei lá, se no fim dessas contas, independente do que for, vai juntar, a quantidade de gente que assina Paramount por conta das séries é muito pequena. Então,
o impacto desse choque de movimentação de gente que paga o streaming é muito pequena. Não tem esse impacto todo, sabe? Ali na Netflix, a quantidade de gente saindo da HBO Max para ficar só na Netflix, né? No fim dessas contas, seria um fluxo de assinantes muito grande se movimentando e poderia gerar um fluxo de outros locais. No outro caso, não tem uma movimentação de fluxo tão grande. E aí, pra gente, tipo, se você assina a Paramount Plus, cara, um desses dois vai acabar, você vai ter só um, mas, tipo assim, não tem um impacto prático tão grande da gente pensar, tipo assim, nossa, vai ter um serviço de streaming que vai acabar. Sabe, talvez o nome continue sendo Paramount, mas nessa transição, isso também aconteceu no Disney Plus, por exemplo. É, Quando o Star Plus, por exemplo, saiu, tinha gente que assinava só Star Plus. E aí, tipo, aconteceu uma movimentação normal, tranquila ali. Se eles optarem por continuar com o Paramount Plus, vai acontecer um grande fluxo de HBO Max para Paramount. Mas em termos de preço, em termos de outras questões assim, eu acho que vai mudar muito pouco. Pode ser que se crie sim um streaming que no fim das contas vai ser mais caro, né? O preço do que você paga hoje na HBO Max talvez seja um pouquinho maior. O preço do que você paga na Paramount deve ser sensivelmente maior. Sei lá, se é 30 e poucos hoje, vamos colocar uns 45 pelo menos, 50. Então, tipo, para quem paga 19 na Paramount, 29 na Paramount, é um aumento considerável. Para quem paga 35, 40 na HBO, não tanto. Então vai ser um impacto talvez reduzido. Mas eu não digo que é um impacto reduzido como tipo assim, então foi melhor a Paramount comprar. Eu acho que se a gente tem que classificar isso de alguma forma talvez o da Paramount foi menos pior. Mas vai ser ruim em vários aspectos. Vai ter muita demissão, vai ter muita questão de troca de comando por questões políticas, vai ter muita questão de inteligência artificial. O David Ellison, ele gosta muito de inteligência artificial. Então, assim, cara, tem muitos prós e contras aí. A maior parte é contra. E seria contra em ambos, tá? A Netflix finalizando a compra teriam muitos contras. Inclusive eu fiz esse vídeo, eu falei que eu não era exatamente a favor. A Paramount também tem muitos contras. Então, sem ingenuidade, cara, é uma disputa de bilionário que tem contra em todos os lados. Então, sei lá, talvez seja levemente menos pior, mas não é exatamente uma compra, nossa, boa, vamos festejar, pô, pô, pô. Não, sem escutar barulho de foguete. É isso. Valeu, galera. Até a próxima.